Oi, gente, aqui é o Felipe Cabeça falando, e só para reforçar que a discussão que vai acontecer agora no episódio, ela continua tanto no nosso super grupo no Telegram, como também no nosso grupo do Facebook. Então acesse aindasemno.me/Telegram para ter acesso e também a nossa página no Facebook para acompanhar tudo que a gente fala por lá. Um abraço. Olá, hoje é dia 15 de maio de 2017 e essa é a 130ª edição do Ainda Sem Nome, o seu podcast predileto sobre comunicação digital. Diretamente de Belo Horizonte, eu sou o Caio César. E daqui de São Paulo, eu sou o Felipe Men. Caio César, que saudade de você, cara. Pois é, cabeça, a recíproca é verdadeira. Fazia um tempinho já que a gente não fazia esse bate-papo, hein? Exato, a última edição foi dia 28 de março deste ano e... percalço, né, Caio? A vida adulta... Ser adulto é difícil, bicho. Ser adulto é difícil, cara. Mas assim, podemos usar a história de que a nossa Semana Santa foi bem expandida, né? Pode ser essa. Essa é uma boa justificativa. Mas as escolhas da vida adulta são complicadas, né, cara? Ou a gente grava o podcast ou a gente toma conta das outras coisas da nossa vida. E aí, infelizmente, em algum momento a gente tem que fazer essa prioridade, mas estamos aí de volta, né? O importante é isso. É isso aí. E o mundo girou e tá tudo certo e vamos seguir no jogo. Vamos seguindo o jogo. Cabeça, entendendo que a gente ficou 45 dias sem gravar o nosso querido Ainda Sem Nome, eu acho que cabe a gente dedicar boa parte da nossa edição de hoje para justamente esses acontecimentos que aconteceram enquanto não acontecia o Ainda Sem Nome. E aí a gente faz acontecer esses acontecimentos que aconteceram quando a gente não fazia isso aqui acontecer, né? Exatamente. Então, acontecendo agora para vocês, os acontecimentos desses 45 dias em que não aconteceu Ainda Sem Nome. O que aconteceu enquanto não acontecia Ainda Sem Nome, cabeça? Aconteceu, Caio, por exemplo, o Reddit Place. Reddit Place foi um negócio bacana, hein, cara? Foi um negócio legal. Que aconteceu em 1º de abril, não foi? Foi no 1º de abril, foi logo depois da gravação da nossa última edição, né, a edição de número 129, ou a 129ª edição. O Reddit, ele tem uma coisa muito legal, né, cabeça, que a cada 1º de abril ele fazia um experimento, uma brincadeira, uma coisa com a sua comunidade. Ao invés de simplesmente fazer uma notícia falsa, ou, enfim, fazer uma traquinagem qualquer... o Reddit ele faz uma brincadeira com a sua comunidade que acaba virando uma espécie de experimento social. No ano passado foi a história do botão, né, do aperte o botão, não aperte o botão. O link vai estar nas notas desse episódio, você vai poder dar uma olhada e recapitular isso. E lembrando, se você não conhece o Reddit, se você não usa o Reddit, recomendo que você o faça. Tá? O Reddit é um lugar muito legal, onde você pode... interagir com diferentes pessoas das mais variadas partes do planeta sobre os mais diferentes assuntos, cara. Você pode imaginar qualquer assunto que você quiser, muito provavelmente vai ter um subreddit sobre esse assunto. E uma coisa que é muito legal, as pessoas se ajudam bastante no Reddit. Né? Então você tem um caso que eu sempre gosto de citar quando eu falo do Reddit, que é o caso de uma comunidade em que as pessoas, ainda mais no assunto que está talvez entrando aí, se der tempo, né, na lista das coisas que aconteceram enquanto não acontecia Ainda Sem Nome. Na vibe do jogo da baleia azul, que é um hoax, e das séries e etc e tal, né? Uma comunidade de pessoas que estavam buscando ajuda, pois estavam pensando em suicídio. Isso no Reddit, então tem um subreddit para isso, né? Então as comunidades no Reddit são subreddits. E um cara falando, olha, eu vivo com intensa dor, fazendo uma espécie de desabafo, né? Eu vivo com intensa dor, eu não tenho dinheiro para pagar o meu tratamento, é um tratamento odontológico, então eu vivo em dor 24 horas por dia, eu estou pensando em tirar a minha própria vida. E aí... Um colega de subreddit falou, cara, não faça isso, eu sou dentista,
eu vou cuidar de você. Se você não puder vir até o meu país, eu vou pagar para você vir até o meu país para eu te tratar, ou então eu vou pagar alguém para te tratar aí na sua cidade, vamos resolver. E aí fez-se um arranjo que o cara foi tratado, o problema dele foi resolvido e ele retomou a sua vida em sua plenitude. Então eu acho que o Reddit tem muito disso, tá, cara? É um negócio muito legal das pessoas se ajudando nos assuntos mais, mais específicos possíveis. Né? Assim, tem uma comunidade, para vocês terem uma ideia, que é só sobre infográficos. Tem outra que é só sobre fotos de paisagem. Tem outra que é só... Tem uma que é muito legal que eu comecei a seguir, que se chama Quit Your Bullshit. Que é alguém foi pego mentindo numa plataforma social. Então é tipo a pessoa falando no Facebook que se incomodava com uma determinada piada porque ela é negra. Aí um outro responde e fala assim, não, cara, nada disso. Numa outra postagem em outro lugar, você falou que você era um branco judeu. Afinal de contas, o que você é? Né? Então a pessoa resgata isso. Então tem umas coisas muito legais nesse Quit Your Bullshit que são interessantes. Eu gosto muito, Caio, dos AMAs. AMAs, os Ask Me Anything, são muito bons, né, cara? Porque outro dia, voltando de Washington, eu sempre fico com essa questão na minha cabeça, é o seguinte, se tem um modo de operação dos agentes de fronteira dos Estados Unidos. E aí tinha um AMA de um cara que era um oficial de fronteira. Não é agente, ele é oficial. Tem uma diferença, aparentemente. E aí ele falando, cara, que tipo, respondendo as perguntas todas, assim, tipo, o que você vê na tela do seu computador? Ele falou, não posso falar, mas eu posso te dar uma dica, eu vejo até seu endereço no seu país de origem. Por que vocês são tão grossos? Ele falou assim, experimenta fazer o mesmo trabalho, 8 horas todos os dias, e sem nenhuma pausa. Qual que é o treinamento? Ele falou, não vou te dar nenhuma dica, mas assim, a gente tem a manha de pegar bullshit, sabe? Se você vier com papo mole, eu entendo que o papo mole é um jeito de você ficar mais tranquilo, tá? Agora tem uma diferença entre o papo mole e você começar a tentar empurrar coisas. A gente é treinado para pegar mentira sua. Entendi. Então, assim, eu já vi de um cara que era segurança em boate em Las Vegas. Então, assim, todas aquelas coisas, tudo que você tinha curiosidade, mas vergonha de perguntar, os AMAs são os lugares para isso, né? Tem um outro subreddit que eu acho muito legal, que se chama Of Course That's a Thing. Né? E aí o nome já te dá uma dica do que você vai encontrar lá. Por exemplo, alguém achou aqui um meetup, né? uma reunião de um grupo de pessoas que são antissociais. Então, of course that's a thing, né, bicho? Claro que isso é uma... Então, assim, então você acha muita coisa legal no Reddit que vale a pena seguir. Então, claro, tem um senso de comunidade muito grande no Reddit, e a onda deste 1º de abril, né, de 2017 foi um lugar chamado Reddit Place. E o que era o Reddit Place? Era um canvas gigantesco em que tinha no começo apenas um pixel vermelho. E aí desse pixel vermelho cada usuário podia fazer um outro pixel da cor que quisesse. E você só podia pintar um próximo pixel dali a 5 minutos. E nada impedia que viesse um outro usuário e logo depois pintasse por cima do seu pixel. Então é claro que num primeiro momento fica uma guerra de pixels, todo mundo querendo pintar alguma coisa, até as pessoas começarem a se acertar e trabalhar coletivamente. E aí quando elas começam a trabalhar coletivamente, você começa a ver os grupos fazendo diferentes coisas nesse canvas. E isso é muito legal, você ver os diferentes interesses e etc. E nesse link que está aí para vocês nas notas desse episódio, esse link da Newsweek, há um vídeo, um time-lapse, mostrando as 72 horas
do Reddit Place, porque esse experimento durou 72 horas. E foi uma coisa muito legal, você vai ver um monte de imagens se formando e depois sumindo, as iniciativas de tomar o canvas todo com uma cor, então tem uma iniciativa para tomar isso tudo com o azul, aí teve uma outra com o preto, e aí você vê uma galera que tenta fazer uns arco-íris, enfim, aí começam a aparecer desenhos, e é muito legal, é muito bacana você assistir, não só pelo trabalho final que ficou, né? Aí ficou o trabalho final, né? O processo lá, o final, ficou parecendo com uma imagem daquelas do Onde Está o Wall-E, né? Onde você acha um monte de coisa, em cada esquininha, em cada cantinho tem uma referência, é um negócio muito legal. Mas o bacana é justamente você ver a colaboração, o trabalho de colaboração das pessoas no Reddit. Eu acho que isso é a coisa mais valiosa desse espaço, né, desse ambiente chamado Reddit. Então recomendo veementemente você se inteirar, recomendo que você acompanhe o Reddit, escolha os subreddits legais, e tem subreddit em português também. Tem um subreddit dedicado ao Brasil, que você vai ver um reflexo da nossa sociedade, e tem um subreddit que é um subreddit que eu participo dele, que se chama o Brasil do B, e aí eu acho que é mais legal o Brasil do B, porque aí é uma galera com uma inclinação mais à esquerda, inclinação essa com a qual eu me identifico bastante, e então lá você tem uma discussão bem legal sobre temas relacionados às coisas que são do B, né? Então, tem coisa brasileira, tem coisa em português, dá para você usar o Reddit em português e ser feliz, e tem coisas globais, dá para você aprender muita coisa, né? Tem o Explain Like I'm 5, que é muito legal, esse subreddit, né? Então, tipo, me explica como se eu tivesse 5 anos uma coisa complicada, e aí você vê uma coisa sendo explicada, e é bem interessante, cara. E isso aconteceu. Ô, Caio, explicar como se você tivesse 5 anos, isso é uma coisa, isso é uma frase clássica de Filadélfia, né? O filme, inclusive. Aham. Que o Denzel Washington fala toda hora, me explica como se eu tivesse 4 anos. E tem uma coisa pra gente que trabalhamos com educação, você mais do que eu, né? Você é um professor. Uhum. É um exercício excelente de pedagogia, né? Na verdade, ou andragogia, mas assim, você tem a manha de explicar coisas complexas de uma maneira descomplicada. E o legal, tanto do Explain Me Like I'm 5, e quanto Ask Science, também tem um outro, Ask Science, que de repente vem alguém que é especialista no assunto, sabe? Então a pessoa pergunta assim, por que quando eu nado demora a sair a água do meu ouvido, da minha orelha? E aí vem alguém que é tipo um médico falando, olha, eu trabalho com isso, eu sou, sei lá, otorrinolaringologista, e eu vou te dizer que o que acontece é isso, isso e isso, sabe? São umas coisas muito legais, então. Então tem gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é orientação moral, ética, filosófica, dentro do espectro político, você acha gente de tudo quanto é jeito, e é um espaço muito interessante, cara. Então eu recomendo usar bastante o Reddit. Tem uma coisa legal também, que aí eu acho que é um ponto bacana do Reddit, que é essa questão da comunidade, assim, a força da comunidade. Eu tava lembrando aqui eu acho que eu cheguei a comentar na época lá que eu tava viajando sobre a palestra dos caras do Imgur. Uhum. Né? Do Imager. Isso. Imager. Porque o meu inglês não é tão bom, cara. Não, mas é o jeito que eles chamam. Eu tô zoando. Mas eles, em algum momento, eles falaram de um cara que postou uma foto da cirurgia, do filho recém-nascido que ia fazer a cirurgia, e que ele falou que ele achou que era melhor postar lá do que postar no Facebook, porque lá ele se sente mais em casa, ou lá é mais conhecido. E o cara falou, aí o fundador falou assim, bicho, Facebook em tese são círculos sociais de pessoas que você conhece. E o Imager não é tão assim. Por que o cara tem um senso de comunidade maior na minha plataforma do que na plataforma que em tese era para trabalhar o senso de comunidade? E o Reddit, eu acho que tem muito disso, né, bicho? O fato das pessoas se ajudarem, de você achar subreddits com interesses, às vezes você não é, pode ser uma curiosidade sua, mas às vezes é um assunto que você entende, tipo Quora, mais ou menos. Uhum. O senso de comunidade do Quora. Uhum. Mas isso que faz a plataforma ser viva e ser bacana e te dá vontade de estar lá, né? Há um tempo que eu tenho frequentado o grupo do Site dos Menes no Facebook.
Mas eu não sabia que o site dos memes lá, o grupo do site dos memes, o Matheus, aquele menino que tomou a cacetetada da polícia lá em Goiânia durante a greve geral, ele era um membro super ativo do grupo. E as pessoas se mobilizaram pra ajudar o cara, entendeu? Olha só, cara, que bacana. Pois eu não sabia disso, não. É porque você não tá no grupo do site dos memes, cara. Inclusive, eu acho que a gente podia até chamar, tentar chamar os administradores da página site dos memes pra gente falar um pouco sobre isso no Ainda Sem Nome. Boa, pedida, hein? Pedida. Se você tá envolvido com o site dos memes, esse é um convite. E, enfim, esse senso de comunidade que às vezes a gente perde e faz com que plataformas que às vezes as pessoas não veem muito sentido tenham muito sentido. Então fica aí, só essa observação. Essa é uma coisa muito legal, que é aquele negócio, né? O sentido quem dá são as pessoas. Sim. Então é aquele esquema de ele enxergou no Imgur ou no Imager ou enfim, ou no Reddit ou qualquer outro lugar, um espaço onde ele se sentiu mais à vontade para fazer esse tipo de compartilhamento. Acho que isso é fabuloso, cara. Cara, sério, eu me divirto pra caralho, assim. Eu deveria usar mais o Reddit, mas toda vez que eu entro eu me divirto muito. O Reddit é um lugar legal. Eu tenho me flagrado usando muito mais o Reddit do que o Twitter ou o Facebook ou outras plataformas, cara. Eu uso bastante o Reddit, gosto. Porque ali eu acho que a conversa, como ela é fechada em subreddits ou em grupos, né? Você não tem simplesmente aquela necessidade de fazer um humble brag, né? Que é muito comum de você ver no Facebook ou no Instagram, ou etc, né? Então não tem aquela coisa de uma auto-indulgênciazinha ou uma autopromoção, não tem muito isso. E tem muito mais conversa, tipo, olha esse negócio, olha isso, ou comunidade de dúvida. A comunidade de WordPress no Reddit, lá o subreddit de WordPress, é muito legal. Eu aprendo muita coisa lendo as dúvidas e vendo quais são as possíveis resoluções para aquelas dúvidas. Às vezes, né, o Reddit ele tem essa coisa de você ter que participar ativamente. Às vezes eu chego mais tarde numa conversa, mas eu tenho uma resposta e eu vejo que a minha resposta, quando eu leio a pergunta, né, ela já foi dada por alguém e era uma resposta que foi bem votada. Tipo, a galera gostou daquela resposta. Isso é um negócio até bacana para ver se eu ainda estou sabendo direito mexer no negócio. Isso é legal. É massa. E muitas vezes lá é mais fácil de você achar soluções para problemas do que outros fóruns ou até facs, enfim. Porque a gente é meio clichê, né? Mas o clichê é só clichê porque ele funciona. Mas é gente com as mesmas dores que você, entendeu? E é gente igual a você. E às vezes essas pessoas estão escondidas por as de pseudônimos, então elas se sentem até mais confortáveis para fazer determinadas confissões, para perguntar alguma coisa, né? Ou para falar de um determinado jeito. E isso é uma coisa muito legal que eu gosto no Reddit, que é assim, o fato das pessoas poderem usar pseudônimos, na verdade elas podem em qualquer lugar, né? Mas só no Google Plus que não podia. Mas o fato das pessoas poderem usar pseudônimos lá no Reddit não faz daquele espaço um espaço necessariamente ruim e de insulto puro. Então eu acho um lugar muito bacana, eu acho um lugar muito legal. Enfim, aconteceu durante esses 45 dias. Cara, tem muito mais coisa aqui que aconteceu, hein? Aconteceu. O que foi amplamente discutido é aquele desastre de relações públicas da United Airlines com a questão do passageiro que foi arrastado para fora do voo, né, cara? Provando aí, né, de uma vez por todas que errar é humano e que burrice é persistir. Né? Como se não bastasse o erro, aquele erro passado chamado United Breaks Guitars. Você lembra desse? Uhum. Então, a United Airlines, ela, na verdade, tem um monte de companhia que faz esse procedimento, né? Depois que aconteceu esse negócio da United, eu já vi que isso aconteceu também na Delta. Cara, já aconteceu em todas as companhias aéreas, né? Pois é, que é de a companhia fazer um overbooking de leve e como se não tivesse satisfeita com o overbooking, ela precisa transportar tripulantes.
E aí, ao precisar transportar tripulantes de um lugar para outro, para pegar o próximo avião, para não sei o quê, porque se esses caras não chegarem naquela cidade, o avião que está lá não vai poder decolar e tal, esses tripulantes eles têm que ir num avião que já está cheio. Então a companhia aérea ela faz uma coisa que tá todo mundo já embarcado, aí chega alguém e fala, olha, então é o seguinte, se você quiser desistir desse voo agora, a gente te desembarca sua mala e te dá uma grana X para você dormir aqui e amanhã. E aí, eventualmente, alguém vai lá e se voluntariza, né? Uhum. Só que eu vi, e coincidentemente foi no Reddit, alguém falando, nunca caia nessa, porque uma vez eu caí nessa e eles me ofereceram $300, só que os $300 foram dados em 3 vales de $100 que eu não podia usar juntos. Então, eu me ferrei, porque eu tive que tirar dinheiro do meu bolso ainda para poder dormir na cidade, e eu fiquei com esses 2 outros vales de $100 que eu não podia usar de novo juntos e tal. Então, nunca caia nessa e não sei o quê. Mas quando isso não acontece, as pessoas não se voluntarizam para dar espaço, eles fazem um sorteio. E aí alguém é convidado a se retirar. E aí, mesmo que a pessoa se recuse, como foi o caso desse médico aí que se recusou a sair, o cara foi retirado à força, na pancada. E o mais legal, isso foi filmado. Então, é uma situação assim, cara, é impensável. Não é possível que não tenha alguém em sã consciência que pare no meio do processo e fala, não, isso que a gente está fazendo é errado, para, não vamos fazer isso. Não vamos dar continuidade a essa história que está errado. Mas o negócio continuou, tiraram o cara à força, bateram no cara, e isso dá um estresse danado. E a companhia, ela finge que nada está acontecendo a princípio, depois ela dá uma resposta bem mequetrefe, e enfim, a galera começa a pedir a cabeça do CEO, ou seja, mostram práticas que não são nada bacanas, e isso é relevante para a gente aqui no contexto do Ainda Sem Nome, porque, cara, você tem que ter um departamento de vai dar merda. Isso é necessário. Esse departamento de vai dar merda não precisa ser uma pessoa específica, um conjunto de pessoas. Isso pode ser chamado de bom senso ou noção. Né? Então você dá um cursinho básico de noção ou de bom senso para os seus funcionários e pensar antes de você fazer uma coisa dessa. Né? É engraçado. É igual quando eu estou lendo o trabalho dos meus alunos, e aí eu vejo aquele tanto de citação literal recuada, sabe? Aquela citação. Uhum. Pois é, aí eu falo para eles assim, poxa, mas vocês têm que resolver essas citações aqui, vamos construir um texto seu, né? Escreve você, ao invés de você ficar colocando esse texto recuado, porque isso torna a leitura picada, né? A leitura do seu trabalho fica ruim. Aí os alunos falam, é mesmo, professor, quando eu estou lendo o texto assim, eu pulo. Eu falo, pois é, cara, então por que você pôs no seu texto uma coisa que quando você está lendo num texto, você pula? É um negócio assim, poxa, não vou fazer com a outra pessoa o que eu não gostaria que fizessem comigo. Então, alguém da United tem que pensar assim, será que eu gostaria de que alguém me tirasse do meu avião, do avião que eu paguei, que etc., que eu vou viajar, às vezes para encontrar um familiar, encontrar alguém, ou para um compromisso de trabalho, o que quer que seja? E será que isso é legal? Né? Então vamos parar de fazer isso, vamos planejar melhor o transporte dos nossos tripulantes, né? Para que isso não aconteça? Quem sabe? Eu acho que dá. Não é assim, eu não aceito aquela resposta de não é possível trabalhar de outra forma, sabe? Sabe o Designated Survivor que você me aplicou, cabeça? Sim, você está gostando, Caio? Eu estou gostando, inclusive num dos últimos episódios, o Kiefer Sutherland, foi colocada para ele a situação dele prender um jornalista que podia dar uma informação que não seria interessante para o FBI. Você já passou por isso? Sim. Já passei por esse episódio, não pela situação não de mandar prender. Isso. Então você já passou por esse episódio. E aí o Kiefer Sutherland fala, cara, a gente sempre tem escolha. Sempre temos a escolha. E a nossa escolha deve ser não prender o cara. A nossa escolha deve ser não fazer uma coisa que a gente sabe que é errada. Então não vamos fazer. E vamos lidar com o problema. Essa questão da United, ela tem uma coisa interessante, assim, do ponto de vista de operação, eu acho que foi o Jimmy Kimmel falando que, e o Vox também, sobre assim, é claro que é fácil você resolver o problema de overbooking, é só você mudar a política de overbooking, ou oferecer mais dinheiro, ou dinheiro mesmo, né, e não um voucher. Minha irmã conta que ela estava embarcando de volta para o Brasil uma vez, na United, agora em março.
E aí, lá na sala de embarque, chegaram no PA e falaram que precisavam de X passageiros, oferecendo dinheiros para que as pessoas abrissem mão do voo. Aí ela perguntou, você vai me dar dinheiro ou você vai me dar voucher para comprar passagem? Aí a mulher falou, voucher. Ela falou, não, então para mim não adianta, porque eu não vou voar de United tão cedo na vida. Mas assim, mudar a política para que isso não seja uma prática comum e foda a vida das pessoas, né? O outro ponto é que foi uma reação da United muito de comunicação antiga, numa época que todo mundo tem telefone celular, todo mundo vai postar foto, todo mundo usa o Twitter. Então, assim, cara, não adianta você contar uma história e dizer que a gente pede desculpas pela reacomodação dos passageiros de maneira indevida. Cara, não foi reacomodação, velho. Isso aí foi tipo transporte de carga, nem boi transportado assim, sacou? Não, transporte de, sei lá, saco de batata, velho. Então, assim, quando você não tem domínio da narrativa, porque todo mundo ali todo mundo viu e filmou, né? Porque aí não ficou disse-me-disse, tem tipo prova cabal do negócio. É muito melhor você antes, já que você não acionou o departamento vai dar merda, você vai falar, galera, deu merda. Já que deu merda, vamos fazer de outro jeito. Vamos limpar o Temer aqui. Então, bicho, é foda. E aí, assim, óbvio, todo mundo começa a buscar os casos de que foram maltratados pelas companhias aéreas, e aí, de novo, eu cito esse monólogo do Jimmy Kimmel, a gente vai pôr nas notas do episódio, é muito bom, porque ele fala o seguinte, é como se você tivesse ele fala do Applebee's, sei lá, mas você tá no Applebee's, pede sua porção de costela com sua cerveja, quando chega, você vai falar, o cara fala assim, infelizmente você tem que ir embora. Eu falo, não, mas eu paguei por isso aqui. Eu falo, não, agora você tem que ir embora. Se fosse no Applebee's, você nunca mais ia no Applebee's, mas você não tem a chance de, não vou voar de Gol, não vou voar mais de TAM. Você não tem escolha, cara. Então é foda. Ou de United, né, no caso. Então, assim, ou você muda a política ou você vai se fuder mesmo, não tem jeito. Tem que mudar a política, né? Justamente porque nesse contexto, assim, na pior das hipóteses, no passado, né, antes das mídias sociais, você tinha só as pessoas que estavam no voo ali, vendo aquilo e eventualmente alguém que recebesse esse comentário depois. Agora é o planeta, cara. E você tá dentro do avião, né? Da mesma forma que tava aquela galera lá do filme Sully. Então, assim, olha só, foi até um outro evento dentro de um avião em que a galera tuitou o acidente. Aqui a galera tuitou, fez vídeo ao vivo, enfim, menos de 5 minutos depois do ocorrido já tinha coisa aparecendo. É ridícula a história de você continuar com essa ideia de que você vai controlar a narrativa, né, cara? Tava lembrando de um caso aqui sobre controle da narrativa, mais ou menos. Tem um caso do voo da JetBlue que teve um problema no trem de pouso. E como a JetBlue é igual a Azul aqui, né? Tem TV ao vivo. Um helicóptero estava filmando o pouso do avião que as pessoas estavam, entendeu? Então o cara viu o pouso do próprio avião. Não é assim, é tipo, você tá dentro, é tipo a metalinguagem do seu próprio caso, né? Você tá dentro do avião, vendo a televisão, ao vivo o pouso do seu avião. Isso, exato. Pois é, cara, não tem jeito de você segurar a informação. Ela vai passar. E, enfim, United, que isso fique de lição para você, né? E todas as companhias, e na verdade todo mundo que tem que se relacionar com o consumidor, né, bicho? Todo mundo que tem que fazer um atendimento, uma relação com o consumidor, esse não é o jeito de você tratar, né? O funcionário estava estressado, etc. Este não é o jeito de você tratar. Você não pode deixar um funcionário chegar a esse ponto de cansaço. Você tem que tratar melhor. As coisas têm que ser retrabalhadas, né? Totalmente, né? Ainda mais numa situação, num novo cenário, né? Não tem jeito. E outra coisa, né, cara, que tem a ver com isso na questão de novo cenário, é outro acontecimento que aconteceu, enquanto não acontecia ainda sem nome. Uau, hein, Caio? Nossa, nós estamos bem, hein, cabeça?
Esse outro acontecimento que aconteceu enquanto não estava acontecendo ainda sem nome foi o Atletiba. Teve um segundo Atletiba, cara. E que foi transmitido via streaming, né, Caio? Exatamente. O Caio contou só um pedaço da história, né? O Caio é uma pessoa que merece toda a nossa atenção e carinho com esses sinais de demência que ele está aparentando, né? Então, do segundo Atletiba, transmitido via streaming, e da primeira vez eu tinha visto uma coisa, o canal do Atlético Paranaense e o canal do Curitiba passando, e também os perfis de Facebook, né? As páginas. E agora você vê iniciativas conjuntas. Foi uma história boa. Eu acho que o experimento foi legal, né, cara? Cara, a gente tava falando isso antes de começar a gravar, né? A TV virou só um monitor, né, cara? Só um meio, não é mais tão 100% fundamental. É só a tela, cara. É só a tela. É só a tela. E você consegue negociar condições melhores com outras plataformas. Isso é claro. Assim, talvez você não tenha abrangência de uma Globo ainda. Mas você não precisa de ficar rodando o chapéu pedindo migalha, sendo que você pode conseguir um acordo melhor no YouTube, que seja, nesse caso. Uhum. E tendo também todas as métricas. A gente falou disso na época, assim. Uhum. E talvez um custo ainda melhor do que você montar uma transmissão para a TV, né? Pois é, e o que é bacana, assim, que fala assim, a televisão tem uma máquina que já funciona de patrocínio e de grana, etc. Mas olha, Renault, TIM, Adidas, patrocinando essa transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. E teve tomada com drone, teve grua. Ou seja, foi produção alto nível, não tem essa história, né, de que a gente precisa da coisa da televisão. Não tem isso, não tem essa brincadeira, né? Não, olha só, no Facebook foram quase 700 mil visualizações. Ao mesmo tempo, né, em transmissão ao vivo, o pico na página do Curitiba deu 14 mil pessoas assistindo ao vivo no Facebook. E no Atlético Paranaense 13 mil e alguma coisa, ou seja, está mais ou menos ali, né? No YouTube teve 500 mil visualizações, né? Juntando um pouco mais de 500 mil visualizações. Isso já mostra uma outra coisa também, né? O Facebook como mais familiar para as pessoas para streaming. Eu estou me lembrando aqui, cabeça, de uma das suas visitas aos estúdios da Rede, em que tinha, eu acho que você estava, ou alguma outra pessoa estava fazendo uma visita, ou algum trabalho sendo feito lá nos nossos estúdios, e no Facebook mostrando um canal lá, uma página que passava filmes. E era com um cronograma, tipo às 4 horas o filme tal, 6 horas o filme tal. Então o cara tá fazendo uma sala de cinema meio pirata, meio maluca, meio contra a corrente, e ele tem um horário a seguir, ele tem um cronograma, às 4 horas eu vou passar o filme tal. Aí às 6 eu passo o filme tal. E o cara entra, né, o usuário entra e assiste o filme na hora tal. Isso é interessante, né? Mostra essa coisa pós-massiva do Facebook, que é bem interessante. E os números aqui do segundo Atletiba mostram isso. Então você teve mais de 700 mil visualizações no Facebook e mais de 500, né? Entre 500 e quase 600 mil visualizações no YouTube. Então o Facebook com mais visualizações. Devemos levar em consideração que o Facebook não digamos, o maior exemplo de retidão nas métricas, né, nos números mostrados. Então o Facebook aí podia trocar o avatar dele por um Pinóquio, né, mas mostra já, porque no Facebook é aquele negócio, né, sei lá, o jeito que eles contam um view é diferente do jeito que o YouTube conta um view, né? Mas ainda assim, talvez por causa da dificuldade, né, o YouTube e o Google como um todo, eles têm muito a aprender com relação à questão da experiência do usuário. Por mais que eles sejam ultra ricos e tenham muita grana e etc., os processos não são os mais simples. Então, assim, eu já memorizei como é para eu entrar na minha Smart TV para ver as coisas ao vivo. Mas tem um monte de jeito de você fazer isso e nenhum deles é super simples. Nenhum deles é assim, clicou um botão e está lá. Né? Ao passo que no Facebook isso é um pouco mais simples por causa da orientação, do jeito de navegar e tal. Então isso já fica também um alerta, né, para a gente sacar que
tendência, né, já que a gente tem que lidar com tendências, tendência é de que o Facebook se consolide cada vez mais com essa história de transmissão ao vivo. E aí, o tempo de engajamento, né, que é interessante, que no nosso amigo YouTube você consegue ver, né, a duração média das visualizações, quanto tempo que as pessoas ficaram em média conectadas, meia hora para mais ou menos, né, entre 25 minutos, 22, 25 minutos, quase meia hora de engajamento contínuo em média. Então, porque teve gente que entrou, não assistiu tudo, enfim, teve aqueles que entraram e assistiram tudo. Então você tem umas coisas muito legais a aprender com esses números. E o negócio dos patrocínios, né, cara? Eu acho que essa história dos patrocínios aí é pá de cal. Assim, olha, acabou, o modelo é outro. Os números são pequenos. Os números não são pequenos, cara. Se você olhar um evento ter 700 mil visualizações, 500 mil visualizações, isso não é pequeno. Mas um vídeo do Porta dos Fundos dá 1 milhão. Mas não é 1 milhão de pessoas que vai para assistir o Atletiba. E nem cabe 700 mil ou 500 mil pessoas no estádio. Então você já pode começar a sacar que isso já mostra uma coisa de expansão de público. É bem interessante, cara. Eu acho que isso todos os clubes deveriam fazer isso, incluir na sua mensalidade sócio-torcedor, um esquema de você ter uma prioridade, ou você ter um acesso bacana, ou não apareceu uma mensagem patrocinada, né, uma publicidade, ou você poder conversar direto com os narradores. O narrador vai ser sempre o narrador que você gosta, o seu jogo sempre vai transmitir, você não vai depender de ter que assistir um jogo comentado pelo Casagrande, que assim, eu nem gosto de futebol, bicho, mas se eu tiver que assistir um jogo narrado pelo Galvão Bueno e comentado pelo Casagrande, sei lá, é melhor fazer uma lobotomia, sabe? Cara, mas o Casagrande é legal, velho. O Casagrande é dos nossos. Não sei, velho. Ele é massa. Ele é massa. Mas, Caio, tem um outro ponto também que aí aconteceu e quando a gente não estava acontecendo e corrobora com isso aí num negócio muito menos, não diria relevante, é menos relevante, mas não é menos relevante, que foi a transmissão do primeiro teste do Fernando Alonso, piloto da McLaren na Fórmula 1, para as 500 milhas de Indianápolis da Fórmula Indy, né? Ele vai migrar, vai fazer uma corrida lá porque ele quer correr as 500 milhas e ganhar as 500 milhas. E aí todo novato precisa de fazer o teste de orientação de novatos. E a Indy transmitiu e foram 2 milhões, 6 horas de transmissão, 2 milhões de pessoas viram essa transmissão, picos de 70 mil. Pois é, cabeça. Os números aí já mostram que não é menos relevante de jeito nenhum, é extremamente relevante, é um negócio global. E esses números, eles são muito bacanas, porque assim, quando a gente olha um vídeo do Porta dos Fundos, ou um vídeo do, sei lá, a gente vê números maiores, claro, a gente vê números maiores, mas a gente tem que lembrar que essa galera que faz vídeo, sei lá, fazendo a maior bola de meleca do mundo e etc., esse cara tá atrás do view. E os caras que estão fazendo esse tipo de produção, esses streamings e tal, não necessariamente eles estão atrás de trilhões de visualizações. Eles estão atrás de um público que pode ser mais cativo e pode ser mais interessante. E, de novo, 500 mil, 700 mil e 2 milhões não é pouca coisa, cara. Não é pouca coisa. E para um negócio que não é a corrida em si, né, cara? Era só o treino qualificatório, sei lá. Não, é um teste, assim, teste para ver se o cara vai ou não correr a corrida. Isso, você tinha que cumprir velocidades, X voltas numa determinada velocidade, mas também, obviamente, capitalizaram, né? Fizeram a transmissão bacana, com entrevistas e tal, mas assim, sério, tipo, primeiro, nenhuma televisão teria espaço na grade para transmitir. Pois é, isso mostra 3 horas do cara dando as voltas correndo lá, isso abre uma outra possibilidade, né, de ação para o público. Não, e assim, das 6 horas, efetivamente, deve ter sido 1h30 de ação mesmo, sabe? E a outra coisa cara, você tá possibilitando nichos curtirem as coisas e prova mais uma vez que a TV é só um monitor. E lembremos, né, diferentemente da TV, isso é uma coisa atemporal. Se eu quiser ir lá agora e ver isso, eu assisto. Sim. Olha que bacana. Agora, por mais que você pague caro para assistir o Premiere,
Você não tem essa possibilidade. Por exemplo, sei lá, o Cabeça me fala que no jogo, sei lá, Cruzeiro e, sei lá, 15 de Jaú, teve uma jogada assim, assim, assado, que foi muito interessante, muito importante, aconteceu um negócio inusitado. Se eu não assistir, acabou. Agora, se foi transmitido e se está lá no canalzinho do YouTube do Cruzeiro ou do 15 de Jaú, eu vou lá e assisto agora. Né? E o Cabeça me fala, pode ir lá, tá no minuto 5. Eu vou lá e no minuto 5 eu, tá lá, então é verdade, olha que bacana que isso aconteceu. Então, isso a televisão não tem. Então, e isso não tem um preço. Né? É um negócio muito bacana. E, cara, eu acho que foi. Você falou da Adidas, Caio. Foi a Adidas que falou que. Eu vi alguma coisa dizendo que eles não vão investir mais em. Eles vão concentrar os investimentos em publicidade só no online agora. Ah, é? Não tô sabendo eu disso, acho não. que é isso. Olha só, uma dessas de fabricantes de material esportivo. Sim, não. Eu sei que é a Adidas, mas eu não sei se. Eu vou checar e se eu tiver certo vai estar nas notas do episódio. Ah, bacana. Pois é, cara. A onda é outra. A gente tem que. Acho que nunca é demais falar, porque a gente está falando, você, nossa audiência, né, está envolvido com o digital. O digital não se separa daquilo que não é digital. Né? É engraçado, isso é uma coisa que às vezes me perguntam, falam assim, Caio, mas tem uma hora certa para postar nas mídias sociais, não tem? Eu falo assim, não tem. Por quê? Porque as pessoas estão conectadas o tempo todo, cara. Então, não tem aquela coisa de um post que foi publicado às 11 da manhã, ele vai ter mais engajamento do que... Não. O que importa é que na hora que a pessoa estiver conectada, o seu conteúdo esteja disponível para ela. Né? Essa é a onda. Embora tenha muita gente que argumente coisas diferentes e controversas com relação a isso, é só mais um motivo para a gente ficar esperto com relação a essas plataformas que são proprietárias e controladas por uma entidade comercial, coisa que não acontece num outro acontecimento que aconteceu enquanto não acontecia o Ainda Sem Nome. Acho que a gente pode até inverter a ordem, já que essa foi a toada, né, Cabeça? Pois é, Cabeça, a história que eu falei aí de plataformas controladas é justamente o que vai contra isso que está se tornando, na minha humilde opinião, um fenômeno da internet de 2017, que é o Mastodon. O Mastodon, enquanto não acontecia ainda sem nome, aconteceu que o Mastodon passou a barreira dos 500 mil usuários. E isso aconteceu lá no começo de abril. Agora já são mais de 620 mil usuários conectados ao Mastodon. Se você não está no Mastodon, não tem problema. Vou te explicar o que é, se você nunca ouviu falar, nem, enfim. O Mastodon, além de ser o nome de uma banda de heavy metal meio farofa, é também o nome dessa plataforma, que é uma plataforma social descentralizada. Então, ela funciona mais ou menos nos moldes do Twitter. Só que o limite default de caracteres, eu falo default porque em cada instância o administrador pode configurar isso. Mas enfim, o default é que as mensagens elas vão ter no máximo 500 caracteres. E quando eu falei aí de instâncias, essa é a liberdade do Mastodon. Cada um pode criar a sua instância. Então já são mais de 1000 instâncias em que as pessoas se conectam. E aí você, mesmo conectado a uma instância específica, por exemplo, eu estou conectado no mastodon.cloud. Tem o mastodon.social, tem o mastodon.network, tem o mastodon. O governo francês fez uma instância do governo para cidadãos franceses participarem. Então, imagine o potencial disso, né? Assim, você não fica na mão de uma companhia que vai definir o que vai aparecer no seu newsfeed ou não. Né? Isso porque no Mastodon todo mundo vê tudo. Aí você fala, nossa, então você vê um feed com essas mais de 620 mil pessoas, é bem por aí. Tem 3 feeds quando você se cadastra lá no Mastodon. Você tem o seu feed, que são aquelas pessoas que você segue. Então você segue e pode ser seguido. Né? Então o seu feed pessoal. Tem um feed que é o feed da sua instância, ou seja, você vê todo mundo que postou alguma coisa pública na instância em que você está logado e cadastrado.
E tem um terceiro feed, que é o feed chamado Federado, é o Federated. Esse feed esse é a zoeira total. A zoeira não porque o assunto lá é zoeira, é porque são 620 mil pessoas postando, cara. Então, assim, o negócio não para. Né? E é muito interessante porque você consegue ter instâncias dedicadas a interesses específicos e essas instâncias podem estar ligadas ou não às outras. Então você pode ter uma instância de Mastodon que não se conecta às outras. Por quê? Porque você não quer que essa instância se conecte às outras. E aí fica só a galera da sua instância conversando entre si. E você pode ter, por exemplo, eu não quero me conectar a essa outra instância. E beleza, e você isola aquela instância. Então você pode ter isso e você pode ter a conversa geralzona. Isso é um negócio muito legal. Eu acho que tem um potencial muito interessante porque eu fico olhando as entidades que eu sigo no Twitter que são de interesse público. Por exemplo, a Polícia Militar, Defesa Civil, BH Trans, né? Perdão. Então essas entidades, elas têm um interesse, e o interesse é de todo mundo que as segue, de ver tudo que elas postam. Em plataformas como o Twitter e o Facebook, você não garante que isso acontece. No Facebook, isso faz parte do algoritmo. Se eu sigo a BH Trans, eu não vou ver todas as postagens da BH Trans. Isso vai contra a lógica da coisa, né? Porque se eu sigo uma empresa, quer dizer que eu quero ver tudo. E no Mastodon você vai ver tudo. Então isso tem um potencial assim, assustador. É muito bacana, é muito legal ver o crescimento dessa plataforma e é um espaço bem legal. Assim. Você teve um crescimento muito acentuado quando os japoneses descobriram o Mastodon. Né? Então tem uma quantidade de usuários japoneses absurda. Tem também muito usuário francês. Isso se explica porque o cara lá, o cabeça do Mastodon, né, o cara que está comandando o projeto, mas é um projeto open source, ele é francês. Mas aí você tem muita gente na França e aos pouquinhos vai chegando gente de tudo quanto é lugar e justamente atrás dessa história, falando assim, olha, eu quero ver tudo o que as pessoas que eu sigo postam. Então essa é uma plataforma onde isso vai acontecer, sabe? E ela não é uma plataforma fechada para empresas. Você pode ter uma instância dedicada a uma empresa, por exemplo. Você pode ter instância de tudo quanto é jeito, cabeça. É muito legal o Mastodon. E totalmente descentralizado, né? Que é uma característica massa também, né, Caio? Totalmente descentralizado. Então você tem aí uma coisa que é... por exemplo, a instância que eu me cadastrei, o cara é um desenvolvedor que está fazendo isso por conta própria. E aí ele montou um Patreon e recebe uma grana para fazer esse trabalho. E eu dou lá uma doleta mensal para ele manter o servidor dele. Então você tem iniciativas como essa e você tem a carga de tráfego de servidor ela pode ser espalhada. Isso torna a plataforma deixa a plataforma ter uma dinâmica diferente de funcionamento, né? O que eu fico pensando, Caio, assim, o que eu acho é super legal e tal, mas assim, você não tem um pouco de medo das pessoas não aderirem no final das contas, sabe? Assim, a gente vê tantas iniciativas massa que ficam pelo meio do caminho por algum motivo que eu fico pensando nisso. Cara, tem esse risco. O que é bacana, e é justamente o porquê que é um acontecimento legal, né? Aconteceu, virou manchete, aqui no Ainda Sem Nome, é justamente esse crescimento que está constante, está legal. As pessoas estão engajando com a plataforma, o que é muito interessante, e essa promessa, né? Então, é uma promessa legal que eu acho que, assim, poxa, toda vez que você manifestou o interesse lá no Facebook, curtiu uma página, tá meio implícito que você quer ver as atualizações daquela página, né? Você não curte uma coisa sem querer ver o que aquela coisa publica. No Mastodon, você vai ver as coisas que são publicadas na íntegra. Né? Não tem aquele negócio... É engraçado, as pessoas ficam falando do Instagram Stories, que é cópia do... Eu acho que isso aí por si só já era motivo de você parar de usar uma plataforma, né? Porque outro dia eu estava vendo uma discussão dessa cabeça, se me cabe o parêntese, que era o seguinte: o Facebook, por meio do Instagram, ele copia descaradamente uma funcionalidade de outra plataforma, que é o nosso amigo Snapchat. Sim. Transfira esse mesmo acontecimento para uma outra área da sua vida. Por exemplo, sei lá,
aquele agressor de mulher lá, safado, sem vergonha lá. Se você descobre que aquela dupla sertaneja copiou o trabalho de outra dupla sertaneja, é mais um motivo, além do motivo dele agredir a mulher dele, né? De você não escutar e de você ter nojo daquele ser humano. Por que isso não acontece com uma plataforma social? Né? Que você está copiando a funcionalidade e etc. E ninguém parou para pensar que essa funcionalidade ela existe porque o algoritmo ele é tão babaca que, ou seja, a lógica, a mecânica da plataforma ela é tão babaca que em condições normais você não teria isso. Que é isso que, por exemplo, você monta uma história. Uma história é uma sequência de acontecimentos fechadinha, encapsuladinha ali para sua audiência consumir a sequência. Né? Uhum. Você poderia fazer isso livremente com os seus posts, mas não, você não pode fazer isso com os seus posts porque nada garante que os seus posts vão ser mostrados na sequência e nada garante que todos os seus posts vão ser mostrados para a sua audiência. Isso é de uma maldade absurda, né? E, enfim... eu estou falando tudo isso por quê? Porque isso é um grande motivador para as pessoas utilizarem plataformas que sejam livres e sem o controle de uma corporação cuja única intenção é visar o lucro e capitalizar com o seu olhar, né? O tempo de olhar que você dá para aquele aplicativo. Então eu acho que o Mastodon ele tem uma chance por causa disso, cara. Então, aí... É lógico que o grosso, os mais de 1 bilhão de pessoas que usam, por exemplo, o Cara Livro, não vão imediatamente para o Mastodon. Mas, cara, o que é bacana? O potencial para instituições como essa, por exemplo, uma polícia militar, uma BH Trans, uma defesa civil, ou no caso dos franceses lá, uma instância do governo. Poxa, olha que bacana, o seu governo está investindo numa plataforma social para todo mundo conversar e livremente, e para ele poder conversar com os cidadãos e os cidadãos poderem ter acesso a todas as publicações e na sequência correta. Isso é maravilhoso, cara. Isso é foda. Isso é foda. E aí pode ser um novo caminho para, exatamente, pra você dar uma regra ou você mostrar um novo jeito de você fazer serviço público também, por exemplo, né, Caio? Serviço público e até mensagem publicitária, cara, até campanha, até ação de empresa. Poxa, ao invés de você ficar lá batendo a cabeça para ficar impulsionando postagem e pagando anúncio dentro de uma plataforma, numa lógica de mídia de massa, no Mastodon a história é outra, né? No Mastodon a história é diferente. Todas as suas publicações vão aparecer para todo mundo que te segue. Fato, acabou, pronto. Então isso é mágico e bonito. Só por isso, mesmo se fosse uma entidade comercial que controlasse, eu já me sentiria compelido. Mas ainda tem a coisa, que ela é livre. Ela é livre. Então isso é muito bacana. Isso é muito legal. Né? Isso pode estar envolvido com uma série por exemplo, de propostas de comunicação de integração de equipe, de governança e controle ou de gerenciamento de grandes contingentes que trabalham remotamente. Então o Mastodon pode ser uma plataforma assim. Você vai lá e cria uma instância. Nessa instância aqui é uma instância isolada, mas que todos os nossos funcionários participam. Olha que legal isso daí, bicho. É foda. Então tem potenciais aí no Mastodon que são... a gente nem parou para pensar. Sabe? Por exemplo, você pode criar uma instância para uma escola e aí todos os alunos estão conectados, os professores conversam e tudo mais, e é uma plataforma social, tem todas as características, mas você pode não conectar a sua instância com o mundo. Então você fala assim, olha, isso aqui é só da nossa escola e aqui está rolando o que é da escola, e pode ser um esquema bem bacana, né? Ao invés de você ter que pagar o Facebook Place, o Workplace, né? Não tem o Facebook Workplace, você pagar um Yammer e etc., essas plataformas que você paga, você usa o Mastodon que tem as mesmas funcionalidades. Então eu acho bacana por causa desse potencial, viu, Cabeça? Vamos torcer. Eu confesso que eu tenho que me inteirar um pouco mais, Caio, mas vamos torcer para dar certo, né? E o toque que eu dou, Cabeça, é o seguinte: a gente tem que parar com aquela postura de tipo, eu só vou quando os meus amigos forem. Não deve ser assim, cara. Você vai e os seus amigos que te sigam, sabe? Isso vai ser muito bacana. Você levar as pessoas ao invés de você ser levado. E eu acho que esse é um potencial muito bacana. Tem aplicativos vários para iOS, Android. A interface web não é ruim, é bacana. Enfim, eu gosto, cara, gosto.
tá? Então recomendo, dê uma olhada no Mastodon. Nem que daqui a 2 meses acabe, o que eu acho difícil de acontecer, mas nem que daqui a 2 meses acabe, até o Google+, está durando mais do que isso, né? Mas vale como um experimento, uma possibilidade de um ambiente não controlado por uma corporação. Nada contra as corporações, quer dizer, muitas coisas contra. Tem amigos que são, né? Tem até amigos que pertencem a corporações, mas a onda aqui não é ser anticorporação. A onda aqui é você entender que esse ambiente é um ambiente social de conversa, que todo mundo pode participar, e não vai ser uma empresa que vai decidir o que você vai ver ou não. Então isso é muito legal, essa liberdade é muito legal. Isso aí aconteceu quando a gente não estava acontecendo, né, Caio? Isso, enquanto não estava acontecendo ainda sem nome, aconteceu isso daí. Enfim, essas foram as coisas, né, cabeça, que aconteceram. A gente ainda mencionou lá no começo a série das 13 razões, ou 13 porquês, enfim. Você assistiu isso, cabeça? Não, ainda não, Caio, não vi. Eu não assisti, vou seguir o conselho de Pablo Vilaça, que ele confidenciou que ele, em todos os seus anos de crítica cinematográfica e audiovisual, ele jamais havia recomendado que as pessoas não assistissem algo. Mas essa série ele recomendou que não fosse assistida. E eu não acho que eu vá assistir, não, viu, cabeça? Eu acho que tem outras coisas para serem assistidas, tipo Designated Survivor. Designated Survivor. Tem o Saul aí que eu tô esperando acumular uns episódios para eu assistir. Tem o que? Eu tô assistindo Colony. Então, The Americans. Tô assistindo a 5ª temporada The Americans. Tô assistindo umas coisas. Tem umas coisinhas aí que estão sendo assistidas por mim, viu, cabeça? Eu tô vendo um pouquinho de The Americans. Tô vendo Designated Survivor. Eu acho, cara, a gente chegou a falar do final da temporada de The Walking Dead? A gente não falou, cara. A gente só falou eu não assisti essa temporada, né? A última coisa que eu vi foi o final da temporada anterior, que foi aquela morte em suspenso, né? E não mais assisti. O que, na verdade, eu tenho assistido é o Colony, e que tem a desgreta da mulher do Rick, tá lá no Colony, velho. Ah, é? Nossa senhora, na hora que eu vi que tava a mulher do Rick Grimes, eu falei, caramba, bicho, essa mulher persegue. Acontece, cara. Nem mulher chata do caramba. Acontece. A Lori. É a Lori, né? Velho, não lembro não, só lembro que ela era chata pra caramba. Lori Grimes. Lori Grimes aqui, é a atriz... É a famosa Sarah Wayne Callies. Que é uma das principais lá do Colony. Deixa eu ver aqui. Sarah Wayne Callies. Colony. É isso? Colony é legal, cara. Uma prerrogativa interessante. E tenho assistido também Billions. Billions é uma série que vale muito a pena assistir, recomendo. Enfim, essa é outra recomendação de série. Pra você não assistir aquela série dos 13 porquês. Caio, Colony, eu tô vendo aqui, ainda tem aquele cara lá do Lost. De Lost. Esse cara é bom, eu gosto desse cara. Esse cara é um fanfarrão, mas ele é legal, cara, ele é legal. O Colony, a história, a prerrogativa do Colony é muito interessante, é tipo... os alienígenas chegaram e já colonizaram, e nós já somos colonizados, e é isso aí. Entendi. Então, é o que tá rolando, sacou? E tem também o Nathan Petrelli de Heroes. Não sei se você assistiu Heroes. Eu não vi a Heroes. Pois cara. Então o Nathan Petrelli tá lá no Colony também. Então é uma série interessante. É uma série interessante. James Sawyer, né? Ele era o Sawyer, agora que eu lembrei. O principal lá. O Josh Holloway. Então é uma boa coisa de se assistir, assim, cara. Muito bem. Muito bem. Beleza, né, cabeça? Acho que a gente cobriu aí muitas coisas que aconteceram enquanto não acontecia ainda sem nome. Mas a gente não falou delas, hein, cabeça? Não falamos delas, Caio. A gente fala delas agora? Vamos lá. Então vamos lá. As frivolidades da semana. E então, meu caro cabeça, o que aconteceu de frivolidades na sua vida durante essa última semana? Caio, ainda bem que eu não sou jogador de futebol, viu? Ainda bem, na verdade, deixa eu refazer essa frase. Ainda bem que nossos empregos não são motivo de escrutínio público
sem o menor sentido. Porque é o seguinte, você não chega no aeroporto e aí o cara fala, porra, Caio, caralho, sua aula tá uma bosta mesmo, velho. Que é isso? Não sabe orientar as coisas direito. E você nem sabe quem que o cara é, entendeu? Ontem eu tava no aeroporto de Confins, voltando do Dia das Mães. O aeroporto de Confins, inclusive, ele parecia um grande happening social. Porque eu encontrei vários ex-Lazo. Muito footing acontecendo. Muito footing acontecendo no terminal novo do aeroporto de Confins. E estava também o time do São Paulo. Voltando do jogo contra o Cruzeiro ontem, né? Na estreia do Campeonato Brasileiro, o São Paulo perdeu de 1-0. Sim. E aí, assim... Não, olha aí, você já utilizando da mídia do grande eixo Rio-São Paulo. Não foi o São Paulo que perdeu de 1-0, foi o Cruzeiro que ganhou de 1-0. O Cruzeiro ganhou de 1-0. Naturalmente, eu como torcedor do Cruzeiro deveria fazer essa observação, mas a narrativa estava no São Paulo. O storytelling, ele é do São Paulo. Mas eu aqui, torcedor do, sei lá, do Estrela de Bucareste, te dando esse toque aí, hein? Do Hertha Berlim, né? Mas, enfim, aí, bicho, tinha um cara... com 2 filhos, o cara devia ter 40, 30 e tantos, 40, assim, tipo a gente, sabe? Com 2 filhos pequenos, assim, uns 7,5, 8,6, vamos pôr assim. E todo jogador que passava, o cara, caralho, fulano, você tá jogando mal demais. Trouxe meus filhos pra ver o jogo, vim aqui pra Belo Horizonte ver e você joga mal. Assim, os caras olhando, tipo assim, bicho, quem é você, sacou? Não, e você tá lembrando que você tá com seus filhos? É isso aí que você tá, né? Exatamente. E aí, a gente olhando assim, eu falei, que é isso, velho? Que coisa ridícula, sabe? Ainda bem que, assim, o cara nem paga, porque eu imagino que se você for, né, digamos, do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário, você tem um dos seus deveres é ser submetido ao escrutínio público. Né? Então, naturalmente, você deve ser cobrado em salas de embarque, dentro dos limites da lógica e do bom senso. Da lógica, do bom senso e da civilidade. Agora, bicho, sério, eu gosto de futebol muito, mas eu não vejo sentido em você sair cobrando. Eu sei que é um negócio totalmente passional, extrapola qualquer racionalidade, mas é ridículo você ver um cara xingando os jogadores sem motivo aparente, entendeu? Ridículo. Agora, Caio, o que eu quero dizer é o seguinte, as vozes das ruas me dizem que você está cerceando o uso de produtos Google na sua vida? Sim, cara. Olha, tudo começou com eu deixando de usar o Google Calendar, depois eu diminuí o uso do Google Drive, não uso quase o Google Drive agora, uso o Google Drive só para as coisas que são compartilhadas comigo. Que outros produtos aí? O e-mail, eu tenho utilizado mais outros serviços de e-mail. Então o uso do Gmail está bem diminuto. E essa semana caiu a ficha, cara, que eu olhei em todos os meus dispositivos e assim, olha, não tem mais Google Chrome instalado. Eu não uso mais Google Chrome. E no meu computador principal isso já acontece há mais de ano. Né? Quando eu vi a diferença de performance do meu computador com bateria, né, sem estar conectado à rede elétrica, com o Google Chrome rodando e sem o Google Chrome rodando, eu falei, vai, Google Chrome, foi legal enquanto eu te usei, viu, bicho, mas não vai rolar nunca mais. Então tem aproximadamente 1 ano que eu não uso mais o Google Chrome. E eu vi que isso estava acontecendo nos outros computadores. Então, nos computadores da universidade que eu uso e tal, é só Firefox e etc. Então eu falei, poxa, que coisa, hein? Então, nesse momento, o que eu tenho utilizado de Google é o Google Maps. Não uso o Waze no meu telefone. Apesar de ser tudo Google, né? Mas houve um momento em que o Waze não me dava respostas. Eu precisava localizar um endereço para começar um trajeto e o Waze não dava, e o Google Maps deu de primeira. Então, desse dia em diante, eu parei de usar o Waze. E o Gmail, cara. E aí, YouTube para consumir coisas, eventualmente e tal, né? Mas não tem jeito. Mas, cara, que coisa, viu? Não uso mais um monte de coisa do Google. E o Android, né, já faz um tempão. Então, os produtos do Google... Essa semana foi a semana que você percebe assim, olha, sabe, assim, talvez as pessoas que pararam de fumar ou alguma coisa assim, falam, olha, hoje fez tipo 1 mês que eu não fumei, não, sabe, uma coisa assim. Não tô mais usando o Google Chrome. Que coisa, hein?
Que interessante. Agora sabe-se lá desde quando, né? Essa semana foi a semana que eu percebi. Não estou usando mais. Então isso e você tá feliz, Caio? Eu estou felicíssimo, cabeça. Felicíssimo. Tenho utilizado o Safari como meu navegador principal, e quando eu preciso trocar de sistema, né, quando eu preciso usar o computador da universidade e tal, aí eu uso o Firefox lá, e que ele recupera os meus favoritos, meu histórico. Grande, manda bem Firefox, Mozilla na veia. Muito bem. É isso aí. Então, ficamos nessa, né, cabeça? Exatamente. A gente volta na semana que vem, né, Caio? Agora estamos voltando aí ao nosso ritmo normal de podcast. Isso aí. Suspendida a greve geral do Ainda Sem Nome. E estamos voltando, então. É isso aí. Caio, prazer, viu? O prazer é todo meu, cabeça, novamente inenarrável. É isso aí. A gente se vê na semana que vem e todo mundo, bom ter vocês de volta. É isso aí. Espero novos assuntos aí, né? Coisas acontecerão. Várias. E a gente vai estar junto também acontecendo. Exatamente. Acontecimentos acontecerão. É isso aí. Falou, meu caro. Valeu, cara. Um abraço. Um abraço. Oi pessoal, beleza? Aqui é o Caio falando. Então, espero que você tenha curtido esse episódio do Ainda Sem Nome e gostaria de dar a você um recado. E é um recado / pedido. Você escuta o Ainda Sem Nome, espero que você esteja gostando do que a gente está fazendo. Eu e o Felipe, a gente se esforça bastante para fazer o Ainda Sem Nome e, claro, isso tem um custo. E seria muito bacana a gente ver revertido em apoio para a gente a sua admiração e o seu gosto pelo produto que a gente faz. Então, se você sente que vale a pena apoiar o Ainda Sem Nome, essa iniciativa, entra lá no patreon.com/ainda sem nome e deixa a sua colaboração. Você pode colaborar com uma quantia à sua escolha a partir de $1 mensal. E isso pode ajudar a gente a fazer um produto cada vez melhor. Então, é isso aí. Conto com a sua participação e espero estar atendendo às suas expectativas. Este podcast é uma produção da Rede. Saiba mais em rede.bz.